Então, pessoal, eu não falei que voltava? E dessa vez a gente vai falar sobre o mais recente lançamento do Stephen King aqui no Brasil. Novembro de 63, logo depois da abertura. Povo, eu falei toda semana ia ter vídeo novo aqui no canal e cumpri a palavra. Toda semana a gente vai continuar tendo vídeo novo no canal. Pode ter algum atrasozinho de 1, 2 dias, mas vamos continuar tendo esses vídeos novos aqui no canal. E eu voltei para poder falar e conversar com vocês sobre esse livro aqui, o mais recente lançamento do Stephen King aqui no Brasil, novembro de 63. Ele saiu agora no final de 2013 aqui no Brasil, como sempre pela Suma de Letras, né, que é o selo que a Objetiva tem utilizado para poder lançar os mais novos lançamentos do King. E o que eu posso dizer sobre esse livro? Para começar, eu tenho que contar uma historinha para vocês. Antes de eu comprar esse livro, eu lembro que surgiu os boatos de que ia lançá-lo lá nos Estados Unidos primeiro, e ele ia tratar sobre o assassinato do John F. Kennedy, que é um dos mais famosos presidentes dos Estados Unidos, e ia tratar sobre impedimento, sobre impedir o assassinato do Kennedy, viagem no tempo, esse tipo de coisa. E eu lembro que eu pensei o seguinte: nossa, King, mais uma vez você pagando de patriota e falando sobre o seu país tão amado, os Estados Unidos da América. Porque quem conhece o King sabe que ele é bem patriota. Ele tem livro que fala sobre beisebol, sobre que o tema principal é o beisebol. Tem muitos tem alguns livros dele que ele trata bastante sobre a política, inclusive o Zona Morta, ele trata muito sobre a política norte-americana. E quando surgiu a notícia de que o King lançaria esse livro aqui, eu pensei, mais uma vez, lá vem o King dando uma de patriota e falando sobre a política dos Estados Unidos. E eu não me interessei nem um pouco. Aí surgiu a capa. A capa, na minha opinião, ela é bem bolada e tudo mais, mas não chama atenção. É uma tira de jornal, a primeira página de um jornal, em um tempo, e aqui no verso é a primeira página desse mesmo jornal, dessa mesma data, sobre o mesmo fato, só que de um outro ponto de vista, com outro resultado. Aqui com o Kennedy sendo baleado e morto, e aqui com o Kennedy, a primeira dama, escapando ilesos do tiroteio. E aconteceu que eu não gostei também, achei muito sem graça, não me interessei nem um pouco por ler esse livro aqui do King. E olha que isso é raro, mas quase todos os livros que o King lança eu estou sempre de olho, sempre atrás, porque eu gosto muito desse autor. Mas esse livro aqui eu não me interessei nem um pouco. Eis que a Suma resolve publicá-lo aqui no Brasil. E acontece que ela vai e lança uma capa surpreendente. A capa que eles liberaram primeiro para poder ser oficial daqui no Brasil não foi essa daqui, foi uma outra. Gente, só vou dar uma palavrinha aqui antes de continuar com o vídeo. Se vocês ouvirem algum chorinho aqui no fundo, não ligue não, a minha filha que tá chorando, viu, gente? Mas é um bebezinho, ela vai chorar mesmo. Continuando. Aí, a capa que a Suma liberou era uma capa diferente dessa, era uma capa muito bonita. A capa que eles lançaram oficialmente foi essa daqui, mas essa primeira capa foi o que me fez interessar por esse livro. Olhem só para vocês verem, uma simples capa fez a gente ficar de olho no livro. Uma simples capa já chama a atenção do leitor. E o que foi a gota final para que eu interessasse muito por esse livro e resolvesse ir mesmo atrás foi uma resenha que eu li. Eu li no site do Rafael, que se chama Biblioteca do Terror. Esse site é fantástico. Quem gosta de livros de terror, de suspense, com temática sobrenatural, vai nesse site, gente. Eu vou deixar o link para vocês, tanto lá embaixo na box de informações, quanto por aqui na tela. Em algum lugar da tela eu vou colocar o link para vocês acessarem. Esse site é incrível demais da conta. Vão lá no site, gente, vocês não vão se arrepender. O site dele é fantástico. E ele, o Rafael, colocou uma resenha muito boa, extraordinária sobre esse livro aqui. Ele desfilou elogios e mais elogios para esse livro, falando que o King se superou. Gente, a resenha dele foi tão boa, mas tão boa que me convenceu totalmente. Eu queria ler esse livro do King. Então eu fui atrás. Quem viu o meu vídeo de presentes de Natal viu que esse livro aqui foi um presente de Natal. Foi um presente de Natal de mim mesmo. Eu comprei e me presenteei com esse livro aqui no Natal do ano passado, em 2013. E acontece que eu
não consegui esperar e foi o primeiro livro que eu li nesse ano de 2014. Eu lembro que no dia 1º de janeiro mesmo, eu já comecei a leitura dele, já emplaquei e já li 100 páginas numa tacada só, na sentada só, e foi aquela coisa de doido. E agora, vamos primeiro para a segunda parte desse vídeo, onde eu vou falar sobre a sinopse da história para vocês. A gente vai ter aqui o nosso personagem central da história, o Jake Epping, que é um professor de inglês. E esse professor, ele é professor substituto em várias escolas e dá aulas para pessoas que não conseguiram terminar os seus estudos. Os pais, avós, gente que não conseguiu terminar os estudos na sua época e que resolveram retomar os estudos depois de adultos. E ele então está fazendo mais um dos seus serões na escola, está lá corrigindo várias provas e ele está corrigindo algumas redações de alguns alunos que ele estava dando aula. O tema das redações era Um Dia que Mudou a Minha Vida. E ele estava lá corrigindo as redações, nenhuma redação era surpreendente, já que eram redações de donas de casas que tinham aprendido a escrever agora há pouco, redações de idosos que há pouco tinham começado a ler, esse tipo de coisa. Mas uma redação em especial chamou a atenção dele. A redação do zelador. Gente, me desculpe, mas eu não vou conseguir lembrar o nome do zelador agora. Eu acho que é Harry Dunning. Alguma coisa assim, eu não consigo lembrar o nome ao certo. Eu sou péssimo com o nome, você já sabe, né? E essa redação chamou muita atenção do professor Jake. Não por ser muito bem escrita, não por ter uma qualidade infinita na linguagem, mas pelo fato chocante que essa redação retratava. Que era, o dia que mudou a vida do zelador foi quando ele era pequeno, quando ele era criança, e o pai dele chegou bêbado em casa e matou a mãe dele e os 2 irmãos, o irmão mais velho e a irmãzinha mais nova, a marteladas. Foi chocante, digamos assim. E isso chocou demais o professor. E a partir desse momento, então, o professor se aproximou do zelador, eles ficaram amigos, eles foram. E então eles foram no bar, restaurante, lanchonete do Al Templeton. Al Templeton é um amigo, digamos, um chegado, não um amigo, digamos que eles são chegados do Jake. Porque eles são amigos assim de papo, conversa um pouquinho quando vai no restaurante e pronto. E esse restaurante, lanchonete, bar, tem a má fama no bairro de vender carne de gato. Porque os lanches, tudo lá dele é muito barato. E nenhuma carne nobre seria tão barato assim o lanche. Mas ele tem uma fama de má fama de vender carne de gato, carne de cachorro. Mas o sabor é sempre muito gostoso e idêntico a uma carne de boi e de vaca normal. E acontece que eles estão lá, ele vai tirar uma foto para o mural de famosos do bar, junto com o professor, e pendura lá, o zelador e o professor lá. Aí, quando o Al fecha o estabelecimento, ele chama o Jake de canto. Vem cá, Jake. E então conta para ele um monte de coisa. Conta que no fundo da lanchonete, onde fica a despensa, tem uma passagem no tempo que leva para o ano de 1958. É só a pessoa descer algumas escadas que são lá, que elas é invisível, você não consegue vê-la assim, de bater o olho, mas você consegue senti-la com o pé. E se você descer elas, você vai parar no ano de 1958, no mesmo lugar, no mesmo bairro, mesmo lugar, mesmo ponto, só que no ano de 1958. E é então aonde a história realmente começa. Eu não vou dizer mais nada pra vocês, porque o legal é você descobrir tudo que vai acontecer com o Jake no ano de 1958 pra frente, daí pra frente. E o ideal dele, que é impedir o assassinato do presidente Kennedy. Por que ele quer impedir esse assassinato? Porque, de acordo com os ideais dele, o Kennedy seria um grande responsável por não haver a guerra do Vietnã, por não haver várias guerras militares, esse tipo de coisa que tem lá nos Estados Unidos. Já entra na parte da história dos Estados Unidos e eu não sei quase nada sobre a história dos Estados Unidos. Mas você lendo o livro, você vai descobrir muita coisa e quais são os ideais que o Jake tinha ao pretender salvar o presidente Kennedy. Aí então a gente vai acompanhar a história, a trajetória do Jake Epping, que quando vai para o ano de 1958 passa a adotar o nome de George Emerson, e ele lá no ano de 1958 então vai viver uma vida totalmente diferente da que ele vivia nos dias de hoje, nos dias presentes, e tentar chegar ao objetivo dele, que é impedir o assassinato do presidente Kennedy. E, gente, o que eu posso falar sobre esse livro? Que livro espetacular. Mais uma vez o Stephen King se superou. Quem gostou de Sob a Redoma, acha que é o melhor livro que o King já escreveu, um dos melhores, quando lê isso aqui vai ficar de boca aberta. Esse livro é excelente.
Na minha humilde opinião, ele fica pau a pau com os grandes clássicos dele, como O Iluminado, A Coisa. Eu não posso falar se ele está próximo da qualidade da Dança da Morte, porque eu não li esse livro ainda, mas quanto ao Iluminado e A Coisa, ele está muito próximo. E eu arrisco dizer que esse aqui pode vir a se tornar um dos grandes clássicos do King, porque esse livro é espetacular, é fantástico, é sensacional, gente. Aqui o King tem uma linguagem, como sempre vocês já devem ter conhecido. O King atualmente tem escrito com uma linguagem bem mais, digamos que, ágil. Porque quem conhece as histórias do King há mais tempo sabe que ele é bem prolixo. Quando ele começa a escrever, escreve mesmo coisas pequenas por várias e várias páginas, vai divagando. Mas de uns tempos pra cá, ele tem ficado bem ágil na linguagem dele. E os livros dele estão ficando muito fáceis de ler. É aquela linguagem que você lê assim rapidinho. E esse livro tem esse ponto positivo, que o King fez o livro de uma rapidez tremenda. A história é muito rica, tanto em trama quanto em personagens. Os personagens secundários desse livro são incríveis, gente. Cada um aqui é um desfile de personagens bem construídos. Cada um que aparece aqui, você guarda na memória para sempre. É muito personagem interessante. Se vocês gostaram dos excelentes personagens do Sob Redondo, vocês vão ficar de boca aberta com os personagens daqui. Eles são ainda mais bem desenvolvidos que os personagens de Sob Redondo. A gente vai ter momentos incríveis, a gente vai ter momentos de roer a unha, vai ter momentos interessantes demais. Lembrando, não é um livro de terror, é um livro de... Eu posso enquadrar ele na categoria de drama, de ação, mas não é terror. Embora tenha alguns momentos aterradores demais da conta. Para quem já leu o livro, eu digo que a palavra Jinla assusta bastante. Entendedores entenderão. Esse livro, no total, é incrível demais. Eu arrisco até dizer que o King colocou um romance aqui muito bonito. Isso mesmo, Stephen King escrevendo sobre romance. Poucas pessoas sabem, mas o King também tem essa faceta. Ele consegue colocar romance em alguns livros dele. Só que não é a faceta mais conhecida dele. Então, aqui eu digo pra vocês, ele coloca um romance muito bonito e ficou crível, sabe? Não é aquela coisa forçada, aquela coisa melosa. É uma coisa que vai acontecendo conforme as páginas vão passando e você vai acreditando naquilo. Você vai comprando aquela ideia e quando você chega, você está totalmente imerso no romance dos personagens. É incrível demais. E o personagem aqui, o Kennedy, você pensa que vai ser um dos personagens principais? Não, ele é um mero coadjuvante, que participação especial, digamos assim, porque os grandes personagens mesmo aqui é o professor Jake Epping, no passado chamado George Emerson, e eu esqueci o nome da dita cuja da mulher. Eu não consigo lembrar, amor. Essa luz da câmera me deixou cego, não tô enxergando. Os personagens principais, o George Emerson, Jake Epping, George Emerson e a Sadie Dunhill, são incríveis, são muito bem construídos. E claro, os personagens secundários, os coadjuvantes do King dão um show, dão um baile, são excelentes também. Outro ponto importante e de grande destaque da obra é o quão bem situado o King fez os anos 50 e 60, o final dos anos 50 e o começo dos anos 60. Você realmente se sente nessa época, lá nos Estados Unidos, dos anos 50, 60. É muito, muito, muito incrível. Ele dá para perceber que o King fez uma pesquisa tremenda para conseguir situar a história dele nessa época. E uma peculiaridade que vai agradar muitos fãs do Stephen King. Aqui tem alguns capítulos reservados para a cidade de Derry. Quem não consegue reconhecer, Derry é a cidade que se passa a história da Coisa. Isso mesmo, o George Emerson revisita Derry logo após o primeiro ataque da Coisa. E a gente vai reencontrar alguns personagens do livro da Coisa aqui. E é muito legal, é muito gostoso você matar a saudade daqueles personagens. Mesmo que não são todos, vai aparecer somente 2 personagens aqui. Mas esses 2 personagens, nossa, é como dar um abraço num amigo que você não vê há muito tempo. É muito gostoso. E olha que faz pouco tempo que eu li o livro da Coisa. Mas eu me senti muito, digamos que emocionado quando vi que o King reservou alguns capítulos para mostrar a Derry do passado. E é muito legal. Nossa, gente, é incrível. Então, já sabem, não liguem para esse negócio aqui de assassinato de John Frank Kennedy, porque isso aqui é um mero detalhe da história. Como se fosse aqui
a direção que a história vai tomar, mas não é o principal da história. Se você não entende dos Estados Unidos, não entende da história americana, não se liga muito nesse negócio de política, não se importe, pode pegar o livro e ler sem medo, porque isso aqui são meros detalhes. A história mesmo é a viagem no tempo, no passado, é a relação que o personagem principal tem com o passado, o romance que ele vai viver no passado, os desafios que ele tem com esse negócio de viagem no tempo, o passado não quer ser mudado, e muitas outras coisas que vai fazer o livro se tornar cada vez espetacular, cada vez melhor. E eu indico demais, do fundo do meu coração, esse livro é um dos melhores do King. Pra mim tá entre os clássicos dele. Considero muito entre os clássicos dele. Eu acho que isso aqui vai ficar marcado para sempre na carreira do King, porque ficou muito bom, ficou muito bem escrito. E indico demais para vocês. Vocês que gostam do Stephen King, pode ler, cai de boca nisso aqui. Ou melhor, cai de olhos nisso aqui. E você que não conhece Stephen King ainda, é uma boa pedida para você começar a ler também. É um livro excelente que vai te ajudar a gostar cada vez mais do King. Então, fica a dica para vocês desse livro sensacional, Novembro de 63, de Stephen King, que saiu pela Suma de Letras. E você que chegou até aqui, aguentou essa falação, aguentou esse blá 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 meu aqui, clique aqui embaixo em gostei, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, lá no box de informações vai ter vários links, vai ter o link da página do canal lá no Facebook, vai ter o meu Facebook pessoal, vai ter o link do meu Scooby se você quiser me adicionar, e vai lá, confira esses links que é muito legal. Compartilhe o vídeo nos seus meios sociais, que isso ajuda muito a divulgar o canal. Favorita o vídeo também, que isso vai ajudar bastante o vídeo a ter maior visualizações. E até o próximo vídeo na semana que vem. Tchau!